Oi, gente. Shalom. Nós vamos para mais um estudo no livro de Cântico dos Cânticos, ou Shir HaShirim. Algumas pessoas têm me pedido nos comentários para voltar a gravar a série de Cântico dos Cânticos, e aqui está. Nós paramos nesse capítulo 4, primeiro versículo, e nós vamos fazer uma sequência deste capítulo 4 até o versículo 5, do 1 ao 5, aqui de forma linda, Salomão falando da beleza de Sulamita, uma representação, um tipo, uma figura, algo arquétipo de Jesus falando da beleza da noiva. Nós vamos estudar esses 5 versículos sequenciais dentro do mesmo tema, ou seja, a beleza que existe em Sulamita ou na noiva. E hoje, nesse estudo que nós vamos estar fazendo, nós vamos se ater apenas à parte A deste primeiro versículo, mas existe um conjunto aqui muito importante, e se eu fosse falar de todos eles, com certeza esse vídeo ficaria muito longo. Então vamos nos ater e fazer isto por sequência, porque existe pérolas a serem reveladas aqui que são muito importantes, e eu tenho certeza que eu só vou estar abrindo um pouco os seus olhos, as belezas que existem nesse maravilhoso livro do Senhor Jesus, da Bíblia, da Escritura, da Palavra de Deus, Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. E diz assim: eis que tu és formosa, amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos entre tuas tranças, e algumas versões entre os véus, são como os das pombas, os teus cabelos são como manada de cabras que se mostram desde o monte Gileade, os teus dentes como rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro, todas com crias gêmeas, e nenhuma entre elas é estéril. Versículo 3, os teus lábios como fio de escarlate, e a tua fala agradável, as tuas fontes como pedaços de romã entre os teus cabelos, o teu pescoço como torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos estão pendurados nela, todos paveses de valente. Os teus 2 seios, como os dos filhos gêmeos da gazela, que são apacentados entre os lírios. Nós vamos estudar essa sequência de forma linda. Esta sequência fala de 7 aspectos gerais da noiva, da Sulamita, da amada de Salomão. Aqui é dito 7 aspectos gerais. Se você analisar, vai estar falando dos seus olhos, dos seus cabelos, dos seus dentes, também dos seus lábios, das suas frontes, do seu pescoço e dos seus seios. 7 aspectos gerais que existem em Sulamita. Mas aqui tem algo muito importante, porque ele detalha 5 aspectos da face da noiva, que existem na face da noiva. E eu vou tentar fazer essa divisão da face da noiva e da formosa, da beleza que há na noiva, e também 2 aspectos gerais que são muito importantes, falando do pescoço de Sulamita e dos seios. Que revelação podemos extrair aí? Bom, vamos entender essa primeira parte deste primeiro versículo que diz: eis que tu és Yafá, é formosa, amiga minha, querida, eis que tu és formosa, teus olhos entre tuas tranças são como os das pombas, somente até aqui. É interessante que ele começa esse capítulo 4, que está exatamente no centro da Escritura,
de toda a história da Bíblia, nós temos o livro de Cantares de Salomão entre suas divisões, com o centro da Bíblia, e agora o capítulo 4 e o capítulo 5 sendo a centralidade total, e Salomão vem dizendo da formosura da noiva, da amada. É muito importante esses detalhes da Bíblia, porque o centro de Deus é amor revelado à sua amada, à sua noiva. Essa palavra formosa em hebraico é Iafá, e existe já aqui uma pérola que nós podemos tirar. Veja, este amor revelado de Deus para a noiva, porque o livro de Shir HaShirim é o amor de Jesus revelado a esta noiva. É um tipo, uma figura. Então, essa palavra Iafá já traz para nós um grande mistério revelado, porque a palavra Iafá, em hebraico, ela tem uma gematria que é 95. E as palavras hebraicas, elas se contraem, inclusive suas próprias letras. E a raiz gemátria da palavra Iafá é exatamente 5, que é o número da graça de Deus. E são exatamente 5 aspectos revelados na face da noiva: os olhos, os cabelos, os dentes, os lábios e a fronte. Veja, os 5 aspectos já descritos na primeira palavra Iafá, com a raiz gemátria 5, que é a graça de Deus. Existem 7 aspectos gerais, mas aqui nós temos 5 referindo-se à face, à formosura da noiva. Eu não quero me alongar muito nesse áudio e, obviamente, em todo esse vídeo, mas vamos falar desse primeiro aspecto hoje. Os seus olhos. Veja que coisa linda. Olha como começa. Teus olhos entre tuas tranças são como os da pomba. Olha como começa. Teus olhos. O primeiro olhar de Jesus para essa noiva, de Salomão para essa mulher, é para os olhos. Isto é muito significativo para nós, porque traz em todo o seu âmbito, em toda a conclusão daquilo que você lê, o sentido de intimidade. Seus olhos, teus olhos entre tuas tranças, os teus véus, que fala da pureza, fala que ela não é violada, apesar de tantos líderes, de tantos manipuladores, de tantas pessoas cruéis no meio religioso tentar usurpar, subtrair a noiva do Cordeiro de Deus. Jesus está dizendo: teus olhos entre tuas tranças, ou seja, tu não és violada, entre o véu, tu és pura. Teus olhos, eu olho nos teus olhos, isso fala da intimidade. O Senhor olhará nos nossos olhos. Agora veja mais uma coisa que nós podemos extrair desta beleza: os teus olhos. Ele não está falando das suas mãos, nem muito menos dos pés da noiva. Ou seja, ele não está falando nesse primeiro olhar das suas obras. Ele não está falando desse primeiro olhar de como você anda, do seu caminhar. Ele está falando da tua intimidade, dos teus olhos. Ele não olha as obras, ele não olha o que você caminha, ele olha para a sua alma, ele olha para o seu interior, ele vê tua beleza entre as tranças. Eu estou dizendo isso para você. Talvez você não se sinta amado, ou talvez você, além disso, você não se sinta digno de ser amada ou amado por Salomão. Você diz: não, aquela irmã pode ser amada, aquele irmão pode ser amado, mas eu não sou, devido eu fazer algo tão terrível e eu não consigo deixar. Eu quero dizer para você, olhe a palavra do Senhor. Não é o Peterson que está te dizendo isso, é a palavra do Senhor que está te dizendo: ele olha nos teus olhos. Ele não olha as tuas mãos, ele não olha os teus pés, ele olha nos teus olhos. Ele olha a tua alma e ele te diz: formosa, Iafá, entre as tranças.
inviolável. Aleluia. Vamos seguir em frente. Aleluia. Teus olhos são como os das pombas. É interessante, essa palavra pomba, ela é ioná em hebraico, ioná. E é interessante a gente buscar o sentido original, a história original. Toda a história, a fauna, a flora, é todo o sentido original por trás do livro Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Porque esse texto está descrevendo, neste capítulo e nos demais, aparecem 6 vezes a palavra pomba no texto de Shir HaShirim, nos seus 8 capítulos. E esta pomba que é descrita aqui é a pomba da rocha. Então teus olhos são como os das pombas entre as tranças. Vamos tentar extrair qual o significado, quais as características que existiam naquela pomba da rocha, naquele período de Salomão. E vamos tentar aplicar para as nossas vidas essas verdades lindas por trás das pombas das rochas do livro de Shir HaShirim. Primeira característica dessa pomba da rocha é a devoção ao parceiro. Elas eram ou são fiéis aos parceiros do início ao fim. A primeira característica é esta fidelidade em amor. Ela se compraz em ter esta fidelidade, esse vínculo eterno com o seu amado, esta parceria eterna. Então esta primeira característica é essa devoção, esta fidelidade ao parceiro. A segunda é a afeição, como elas são ligadas, amáveis, afeiçoosas. Elas conseguem se achegar com simpatia, com singeleza. A terceira, ela ama banhar-se com águas das rochas. Que coisa linda, né? Sabemos que elas são pombas das rochas. E essas cachoeiras, essas águas puras que saem das rochas, das fendas das rochas, são exatamente aonde elas se banham. Esta é a característica dessa noiva. Ela se banha, ela se deleita na palavra do Senhor. E se você está ouvindo essa palavra e está sentindo deleite, não com a explicação do Peterson, mas com a beleza que há na Escritura, você é como esta pomba que se deleita nas águas que saem da nossa rocha, da nossa even, da nossa pedra angular, que é o Senhor Jesus. Quarto, voa muito. Ela é migradora, ela tem essas asas fortes para levar a palavra de Deus aonde precisa, aonde há necessidade. Ela não fica parada no mesmo lugar. A característica da igreja é aquela que sai, chamada para fora. Quinto, mora nas fendas da rocha. Queridos, se eu pudesse, eu falaria apenas desse quinto aspecto interessante, que ele ficou como quinto, e quinto é o número da graça. Por que isso? O nome dela já diz, ela é a Ioná Even, que significa pomba da rocha. Mas veja que interessante, ela mora nas fendas da rocha. Ela descansa, ela dorme na fenda da rocha. Você pode olhar as fendas da rocha, você pode olhar as fendas do Senhor Jesus, você pode olhar as fendas em suas mãos, as fendas em seus pés, na sua cabeça, no seu lado. A Escritura está dizendo, a beleza tipológica no livro de Shir HaShirim nos mostra em entrelinhas que essa pomba da rocha, as características dela é dormir na fenda da rocha. Eu descanso no sacrifício perfeito do Senhor.
Jesus. Vamos finalizar essa palavra maravilhosa? Sexto, não se apresenta, ela vive no escondido. A verdadeira noiva não fica aparecendo por aí, não fica mostrando seu corpo, entre aspas. Não, ela é recatada, ela é simples. Na verdade, a maior característica da noiva, da verdadeira igreja, não denominacional, pessoa, é simplicidade. Querido, se você quiser aplicar isso, a denominacionalidade é com você mesmo. Então veja se a denominação que você está colocando em pauta tem essas características. Amém? Mas igreja é povo, é pessoa, é organismo. Amém? Então ela não se apresenta, porque a glória é da rocha. Ela se esconde na rocha, a glória do Senhor Jesus, e Ele não dá a sua glória a outrem. E por sétimo, para finalizarmos, a sua voz. Sua voz é amável, sua voz é doce, sua voz atrai. Na verdade, a pomba, ela geme. E isso é uma característica imprescindível desta noiva, que tem os olhos como de pomba, porque nessa noiva existe uma força que opera, e é a força centrípeta. Ela atrai, ela jamais expulsa. Ela não opera em força centrífuga, expulsando, não. Ela atrai para o centro, é centrípeta. Ela atrai para Jesus, porque sua voz é amável, sua voz é doce. Na verdade, ela geme. Isto fala de oração. Esta verdadeira noiva deleita-se em gemer ao Senhor em oração, em súplicas, em clamor. Eu quero fechar aqui essa primeira parte falando da beleza da noiva revelada no livro de Shir HaShirim, esses 7 aspectos gerais e os 5 aspectos da face da noiva. Nós já falamos do primeiro, os olhos da noiva. E o que o Senhor, que Adonai, que o Eterno te abençoe. Shalom.